Boa noite, Petralhas. Como é que vão vocês? Espero que bem. Eu me chamo Petra Peron, eu sou artista drag queen aqui de Salvador, Bahia. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e fui convidada para mediar esse debate de hoje, né? Eu costumo falar que eu sou a Petra, drag queen mais petralha que vocês conhecem. Não é à toa que eu tô aqui hoje. E hoje a gente vai fazer um debate muito chique, muito tranquilo, muito leve, muito bacana sobre as atualidades, sobre o contexto de crise que nós estamos no nosso país, né? Para quem não sabe, quem não está atento e atenta, estamos no pior momento da nossa história, com o pior presidente da nossa história também. O Brasil ontem alcançou a marca de mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, sendo que o mundo inteiro tem 9 milhões. O Brasil já tem mais pessoas contaminadas do que a Índia e a Rússia juntos, que são o segundo e terceiro colocado nesse ranking, triste ranking. Mas as ruas estão começando a dar sinais também de lutas, né? Apesar das impossibilidades de forma segura de estar nela, as ruas estão começando a se movimentar em defesa da nossa democracia, do bem-estar social, do Estado brasileiro de direitos. E sem mais delongas, vamos começar apresentando nossos convidados de hoje, né? Temos aqui a nossa maravilhosa Anne Moura, secretária de Mulheres do PT, nacional do PT. Temos a Janaína Oliveira, secretária LGBT também do PT, e nosso querido Matilda Chagas, também secretário de combate ao racismo do PT. Ambos, três secretários, minha cabeça já está bugando. 3 secretários maravilhosos, e eu acho, inclusive, que boa parte das respostas, né, em torno de combater essa crise, escalar do fascismo no Brasil, vai partir exatamente da articulação dessas dimensões de classe, de raça, gênero e sexualidade. Aí vamos começar se apresentando as pessoas. Quem quer começar? Anne, começa você, pode ser? Dá um alô, uma saudação para as pessoas. Pode sim. Quero agradecer o convite, Petra. É ótimo te ter aqui na TV PT. Eu adoro quando a gente ocupa com as mulheres, LGBT, negros e negras, porque é esse partido que a gente quer, essa cara que a gente quer do nosso partido. Então, muito legal. Eu estou super honrada de ter você aqui mediando esse debate com a gente. Então, pode contar, a gente vai bater um papo muito legal aqui. Nós aqui que estamos honradas, eu muito, por ter você aqui conosco mediando. Uma pessoa chique. Janaína Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Por agradecer muito aí ao nosso secretário de combate ao racismo, o companheiro Mátios, a nossa secretária de Mulheres, a companheira Anne Carolina, por ter aceito o nosso convite, e agradecer a Petra aqui por ser essa maestria que vai nos guiar hoje nesse papo e nesse diálogo, dizer que para a nossa galera aí acompanha que vai ser bem interessante o diálogo, bem norteador e bem construtivo. Maravilha, minha secretária. Matilda Chagas, se apresenta, por favor, dá uma boa noite às pessoas. Seu fone está mudo, companheiro. Pois é, acontece sempre. Boa noite, companheirada. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Boa noite a você, Petra. É um prazer enorme poder compartilhar desse momento aqui contigo. E agradecer, em especial, a Janaína pelo convite. Esse trio aqui de secretários é um trio que dá muito trabalho ao PT, porque a gente tem que fazer isso, é a nossa tarefa. Quando os 3 se unem, nem sempre muita gente gosta, mas eu tenho absoluta certeza que as mulheres, os LGBTs, as negras e os negros do Brasil, com certeza estão
representados. Não tão bem quanto gostariam, mas estão representados. E essa representação, acho que a gente vai ter um bom debate aqui hoje. Muito obrigado. Maravilha, todas devidamente apresentadas. É isso, gente. Eu acho que juntar essas 3 secretarias, já imaginava que seria isso. Eu acho que vai ser um debate muito bacana, muito potente, né? As novidades, a renovação tão necessária que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva parte não só da juventude, mas também dessas 3 secretarias. Para começar, eu vou falar voluntariamente, tá? Eu vou escolher as pessoas voluntariamente, tá? Para as pessoas que não tem como, né, sortear. Vamos começar falando sobre esse contexto, né, da crise da Covid no Brasil, esse atual desgoverno federal e as possibilidades, né, a nível de movimento e, sobretudo, para aí a gente começar nas secretarias, o que as secretarias têm feito, né, a nível de debate, promoção do debate e movimentação para combater essa escalada. Quer começar, Janaína? Eu já escolho, assim. Acho que uma escolha muito democrática e muito fraternal, né? Então, a gente vem, e aí é óbvio que você tem aí um país que ele já vinha num desgoverno no campo da ideia política, estava numa desordem no campo econômico, e vem a pandemia e demonstra toda a fragilidade que o governo tem, inclusive, de lidar com as vidas da população brasileira, né? Para além de fazer brincadeiras e brincadeiras que eu digo no sentido de desrespeitar as famílias, que é a avaliação que eles fazem, de desrespeitar as famílias que tiveram percas diante dessa doença, de desrespeitar o povo brasileiro quando propôs inicialmente um auxílio de R$200 e o PT foi para cima propondo que R$1.200 era o mínimo que esse trabalhador, essa trabalhadora, esse chefe de família teria que ter para dar algum mínimo de sustentabilidade à sua família e ficar isolado nesse processo de uma doença séria. Não é um governo que disse daí, né, um governo que achou que era só uma gripezinha, e nós aí batemos mais de 1 milhão de vidas perdidas nesse contexto. E com isso a gente fala também, com o isolamento, a gente fala desse aumento de violências, né? E aí não é só a violência frente ao que o Estado sempre promoveu para a população negra, não é só aquela violência do silenciamento das mulheres no ambiente da casa, e que, inclusive, o próprio Bolsonaro também chegou a fazer piada sobre isso, mas esse isolamento da violência da população LGBT, que é um processo além de invisível e além de solitário, né, é uma violência muitas vezes não notada ou não dada tanta importância, ou que não mereça também o mesmo tom de debate e a mesma seriedade que se tem para esse tema. A Secretaria tem buscado debater sobre ele, para além de dialogar, claro, com as estruturas partidárias, ou estadual ou municipal, e pensar ações coletivas, não só de assistência social, né, de apoio, de coleta de material de higiene ou de alimentos, né, mas também discutido a política, e tem discutido, fazendo análise de conjuntura, que a gente tem uma preocupação do que vai ser o pós-pandemia, né? A gente está falando, e esse pós-pandemia para nós tem um efeito muito mais nocivo do que está tendo agora nesse processo de isolamento. Ao mesmo tempo, a gente tem feito debate com os movimentos sociais, né? Porque esse debate é fundamental, estão na ponta, estão atendendo, estão dialogando, e estão mais próximos dessa realidade de fragilidade que a população LGBT tem sofrido. E eu acho que, na nossa opinião, a gente tem muito para combater. E quando eu digo para combater, gente, não é só pedir impeachment, não é só pedir fora, é dizer o seguinte: ele está estimulando todo dia algum tipo de nova violência na cabeça desses seguidores e dessas seguidoras que acreditam nesse modelo de governo, e esse modelo de violência. A gente tem uma quantidade expressiva de jovens jovens LGBTs que têm optado por viver na rua. É muito mais, muito mais a necessidade da violência é tão grande na vida dessas pessoas que a rua parece menos perigosa que o ambiente familiar, e muito estimulada por esse discurso. Então, como combater esse discurso? Como combater os fake news? Porque ele não para com os fake news. Então, toda vez que ele não consegue dar conta de responder o rumo que o país precisa ter, ele traz aí o discurso da ideologia de gênero,
né? E você tem cara de viadinho, você é horrivelmente... Então, assim, ele vai construindo concepções e é muito difícil fazer essa mesma levada de rapidez que eles têm com fake news, de você desconstruir as concepções que eles trazem. Então, as consequências são nefastas e a pandemia só tem piorado isso, inclusive, porque esse processo de isolamento deixa as vítimas muito mais vulneráveis a seus agressores e muito mais vulneráveis a ideias e a ideologias, isso sim é ideologia do fake news como forma de exterminar vidas, como forma de violentar e como forma de silenciar também. É isso. Maravilha, Janaína. Obrigado pela contribuição. Anne, quer comentar? Eu acabei não agradecendo o convite da Janaína, eu só estou aqui por ela mesmo, senão não conseguiria estar. Estou com uma debilidade aí de saúde, estou aqui me segurando, mas eu vim. Eu acho que é muito importante, o Marti colocou uma coisa que é muito legal, quando a gente se junta, faz um barulho dentro do PT, e não é à toa, Petra, porque quando a gente tem uma crise com essas dimensões, uma crise social, sanitária, econômica, política, a gente consegue evidenciar. É engraçado que a gente fala isso repetidamente em todo lugar, porque a gente lida com os movimentos sociais o tempo todo. Mas aparece com mais evidência quais são as camadas sociais mais atingidas. É a população LGBT, negros e negras, a juventude, as mulheres. Então, a gente sabe aonde que aperta. A desigualdade social nesse país ela é muito grande e a gente não pode deixar de dizer quem que está morrendo e quem está sendo atingido, porque senão é uma falsa solidariedade. Eu vejo muita gente aí falando de democracia e de igualdade quando, na verdade, deveriam fazer um esforço para reconhecer quem é que está, de fato, passando dificuldade. E aí você olha para os índices e vê quem é que está morrendo. E da minha parte, que trabalho específico com mulheres, a gente vem denunciando a questão do feminicídio. Desde que esse governo chegou, ele já seria inimigo das mulheres, a gente militou, foi para as ruas no Ele Não, dizendo, denunciando, e o feminicídio vai sendo banalizado como se fosse, vai sendo naturalizado. E a gente vai sempre nessa perspectiva de construir campanhas para denunciar. Ao mesmo tempo que tem uma violência social com essas pessoas. Todos esses jovens negros que morrem na favela, na periferia desse país, têm mães negras. Essas mulheres que estão perdendo seus filhos, as avós, as tias. Existe uma realidade muito cruel que não é dito, e parece que começou agora. Eu fico muito incomodada que esse tipo de violência, a nossa mobilização, a nossa indignação, ela vem de muito tempo, de vários processos de organização. E essa violência social ela se agrava mais quando você precisa, a partir da bancada nossa federal, com um processo de mobilização, exigir um auxílio emergencial para pessoas que estão passando fome. Olha a realidade de mães que estão com seus filhos em casa, que não tem nem o que comer, não chegou o cartão, que é esse cartão da merenda escolar, foi uma guerra para conseguir liberar isso. Então, essa é uma violência social, fora as filas que as mulheres, em sua maioria, são mulheres, que ficam lá se humilhando porque são chefes de família que precisam botar comida em casa. A gente precisa, esse espaço aqui é para a gente dizer quem que está sofrendo também com essa pandemia, porque senão naturaliza, porque é muito fácil falar de isolamento social, Petra, para quem tem condições. Agora, quem já passou fome, quem precisa botar alguma coisa na mesa, quem cuida, na sua maioria, as mulheres são a maioria no processo do cuidado também. Não só na questão da saúde, mas no cuidado com os idosos, no cuidado com a família, com os filhos, porque essa desigualdade é desde sempre com as mulheres. Então, é preciso que a gente ocupe esse espaço para falar quais são as camadas sociais que estão sendo mais atingidas. E é por isso que a gente está somando nessa frente, fora o Bolsonaro e o governo dele todo, porque não existe outra saída se a gente não conseguir acabar com esse governo, tirar ele de uma vez. A gente tem uma mobilização grande que também mulheres derrubam Bolsonaro, mas acho que todos nós, várias lutas aqui, esse encontro aqui retrata exatamente quem está morrendo. E não dá para ficar só vendo o índice e não acontecer nada. Por mais que tenham iniciativas parlamentares dos nossos parlamentares e da oposição, e tem
tem muita iniciativa, senão tinham mais pessoas morrendo, mas não chega na dimensão do nosso país, é muito grande e ainda tem uma série de pessoas morrendo e que nem chega nem perto do hospital. Então, eu acho que realidades como essa, a gente precisa dizer quem é que está mais sofrendo, quem é que está morrendo de fato, quem é que tem direito ao respirador, quem é que tem direito ao auxílio emergencial, quem é que tem que deixar de trabalhar e quem não pode, que tem que estar se arriscando. É cruel ver aqueles meninos na bicicleta andando para lá e para cá, sabe? Porque não tem alternativa, as pessoas não têm alternativa, estão passando fome, ou morre de Covid ou morre de fome. E isso é uma crueldade muito grande num país desigual e é por isso que a gente luta e assim a gente também fortalece os movimentos sociais, em específico os movimentos de mulheres que estão muito unidas para enfrentar esse momento. A solidariedade, é importante dizer, ela é fundamental nesse tempo. Muito obrigada, secretária. Acho que a linha são essas mesmo, secretárias, né? As linhas são essas mesmo. Eu acho que não podemos deixar de falar de crises que antecedia essa crise atual e que só veio para aprofundar. Aí, para aprofundar nesse debate, gostaria agora de convidar o nosso secretário de combate ao racismo do PT, Márcio das Chagas, para também falar sobre esse contexto e as possibilidades de lutas. Seu fone tá desligado, amado. Aí... É porque eu moro aqui, tem um trem que passa aqui de vez em quando, então eu tenho que manter sempre ele ligado, porque senão o trem invade a tela e é um negócio doido. Mas, assim, Anny, o Júnior Pinheiro está pedindo para você mandar um abraço lá em Manaus, aqui no Facebook, aqui. O Ramiro Gross é um amigo meu lá de Raul Soares, cidade onde eu nasci, vereador, está aqui mandando um abraço para a gente também. A Jéssica Italoema, que é a nossa companheira lá da Fundação Perseu Abramo, está acompanhando a gente, que é manauara também. Manaus está todo assistindo você aqui, viu, Anny? E o Cláudio Picanço, que é um companheiro que trabalhou, a gente trabalhou junto, um servidor do governo federal, está informando aqui que lá em Brasília eles estão despejando os catadores de papel. Na verdade, estão desalojando famílias de catadores em plena pandemia. Quer dizer, veja bem, não basta apenas a gente ter um Estado violento, não basta a gente ter um Estado que não olha para as pessoas com a devida necessidade. Você tem também um Estado que execra as pessoas, que, para além do exercício do uso da violência, ele faz um arremedo de maldade, talvez não seria um nome, de desumanidade, talvez o nome mais correto. Então, o que nós estamos vendo nessa pandemia é, na verdade, no meu entendimento, o exercício de um projeto político de poder. Não é nada mais do que isso. Quando as pessoas pensam que o Bolsonaro não sabe o que está fazendo, que ele não está coordenando o Ministério da Saúde, que não coordena as secretarias estaduais, que não coordena as secretarias municipais de saúde, que não coordena o Sistema Único de Saúde, que isso é porque ele é incapaz, ele é incompetente. Na minha visão, não. Isso é algo premeditado. Ele faz isso porque ele sabe muito bem qual vai ser o resultado do não cuidado com as pessoas, o resultado de não coordenar as políticas públicas. Ele sabe que irão morrer nas duas pontas. De um lado, aquelas e aqueles que dependem dos programas sociais do governo para poder sobreviver, seja Bolsa Família, benefício de prestação continuada, todos os projetos, todos os programas que nós, na nossa época, enquanto gestores do governo federal, nós criamos, ele sabe que essas pessoas irão morrer, porque senão essas pessoas, as famílias dessas pessoas serão afetadas. E, de um outro lado, ele sabe que os idosos, e aí, em sua maioria, negros e não negros, também irão morrer. E aí, para eles, isso é conta matemática. São pessoas a menos, são números a menos para poder o governo investir, seja nos programas sociais, seja na Previdência. Então, para mim, não tem nenhuma... Da mesma maneira que eu nunca me assustei com Bolsonaro, dizendo que ele porque o problema é que a sociedade brasileira, esses 25% que o Bolsonaro tem, pensam como ele e agem como ele no dia a dia. São os LGBTfóbicos, são os machistas, são os racistas. São essas pessoas.
Nós estamos apenas a 132 anos de abolição da escravidão. 132 anos na história, isso é praticamente nada. Eu sou bisneto de africano escravizado. Então, nós vivemos numa sociedade que ela ainda está se formando, e aí quando a gente enfrenta uma pandemia como essa, que tanto aqui quanto no mundo, para vocês terem uma ideia, né? Inicialmente colocaram que o vírus era democrático. Não é democrático. O Nicoleles, que é um excelente estudioso, que eu gosto muito, chegou a dizer que o vírus não é democrático. Ele pode até ser democrático na infecção, mas ele não é democrático na morte. Ele pode até infectar todo mundo que se aproxima dele, mas ele, para matar, ele escolhe quem mata. Ele vai escolher aquelas pessoas que têm comorbidade, ele vai escolher aquelas pessoas que têm imunidade baixa, ele vai escolher aquelas pessoas que não conseguem se alimentar direito. Então, ele pode ser democrático no início, o fim não é democrático, ele escolhe, ele faz opção, ele é ditador, ele é autoritário nesse aspecto. E por isso que eu penso que as saídas que nós temos que arrumar, e a Janaína e a Anne também colocam com muita propriedade as saídas que nós temos que arrumar, porque, de um lado, você vai ter famílias, mães, cada dia que passa, mais e mais desconsoladas, com famílias desagregadas, com a falta de familiares que ali ajudavam tanto na manutenção da vida, da cultura, mas também ajudavam na manutenção da vida econômica, e como você vai ter, de um outro lado, uma desagregação tão grande que essas pessoas, com muita dificuldade, irão se recuperar. Infelizmente, esse governo ele não verifica que nós passamos de 51 mil mortes. Para ele é apenas número, nada mais, nada menos do que isso. E o pior, e aí eu já tento concluir, e o pior é que ele tem um apoio de uma parcela, para além dos 25%, dessa parcela neoliberal, dessa parcela capitalista, onde as pessoas dizem assim, não importa o que ele fala, importa o que ele faz. Ou seja, enquanto ele pregar e tentar implantar no Brasil esse liberalismo tacanho, que matam as pessoas, e que matavam antes, vai continuar matando pós-pandemia, enquanto ele tiver esse apoio, infelizmente, nós vamos continuar penando. E é por isso que é importante que a Anne diz, nós temos que tirar o Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro. Nós temos que tirar o Bolsonaro, nós temos que tirar esse governo dele. Nós temos que, se for o caso, convocar novas eleições, e a convocação dessas novas eleições, ter governos, ter pessoas, optar por pessoas que cuidem do ser humano, né? A gente falando de violência, eu me lembro que no século XIX, a legislação brasileira ela punia a vadiagem, né? Ela punia as pessoas que estavam desempregadas, né? E quem que eram essas pessoas que estavam desempregadas e no subemprego? São as mesmas que a polícia ainda hoje, Janaína, corre atrás, que são aqueles que recentemente desescravizados iam para as ruas e não tinha como, porque quando o Brasil começou a se abrir, começou a se formar do ponto de vista industrial, importaram os imigrantes para cá, para que esses trabalhassem no lugar da população negra. Então, esse formato de população negra que a gente tem, que é a vítima da violência, não é de hoje, e nós precisamos criar mecanismos para que deixe de ser. Maravilha, secretários dando a linha. Não, eu acho que é isso mesmo. Estamos em junho, né? Junho é o mês que a gente, do movimento LGBTQ+, não comemora, não celebra, mas pontua, reafirma o mês do orgulho, né? Em 69, lá em Stonewall, um bar lá em Nova York, muito parecido com as lutas antirracistas que estão acontecendo agora, né? LGBT, sobretudo drag queens e travestis, negras travestis de Nova York, reagiram a violências constantes que eram naturalizadas, né? Eram batidas constantes da polícia de Nova York, e aí nesse dia, em 69, essa galera deu para ruim, e como diz aqui na Bahia, e começou a meter o pau, ir para cima, e isso mobilizou toda a cidade, Estados Unidos, e atravessou todas essas décadas até aqui hoje, né? E um paralelo, né, sem anacronismo, é um paralelo do ponto de vista das movimentações, as lutas antirracistas também tomaram outro patamar, né, do ponto de vista de mobilização por todo mundo, né? Começou nos Estados Unidos também pelo assassinato do George Floyd, né, pelo sufocamento, e aí mobilizou outras
e visibilizou outros assassinatos nos Estados Unidos, atravessou o Atlântico, já está na Europa e também aqui no Brasil, né? E aí uma coisa que está nítida para nós, né, inclusive muito bem representado nas secretarias, sendo de mulheres, LGBT, combate ao racismo, é que esses espaços são hegemônicos no Brasil, como bem Martil falou. São os espaços institucionais no Brasil, são lugares, né, colonizadores, lugares que são construídos hegemonias de dimensões de classe, raça, gênero e sexualidade, as estruturas de igualdade, e quem produz isso é construído desde o Brasil colônia até cá. E muito recentemente, né, pós-democracia, redemocratização, e uma pequena ilha, um hiato, um pequeno oásis, que foram os governos do PT, sobretudo Lula e Dilma, que a gente pôde, de alguma forma, começar a pensar no Estado Democrático de Direito, pensado em 88. E aí nós estamos nesse contexto que nós estamos agora, né, de derrocata, né, de destruição da nossa Constituição, de escalada do avanço, não só mais do discurso e dos desbaratinos, como Chagas falou, com relação ao nosso o projeto bolsonarista, né, que aí falar só de Bolsonaro é redundante e pequeno, mas uma coisa está nítida, né, que sem articulação desses setores, né, sobretudo nós, né, que somos os primeiros a sermos atacados, violentados nesse contexto de avanço de crise política, econômica, social e agora da saúde. E, portanto, eu queria saber de vocês o que essas secretarias nacionais do PT, como elas têm se articulado, né, sobretudo, não somente nesse contexto de pandêmica, né, e de crises outras, como vocês bem pontuaram, mas também de uma incerteza, mas também de uma movimentação que está se anunciando, que inclusive foi votado hoje, foi o adiamento, que são as eleições, né? Nós que, como eu gosto de brincar, fazemos parte dessa igreja, que é o Partido dos Trabalhadores, optamos por parte de nossas movimentações pela disputa institucional, e para a disputa institucional optamos por esse espaço, que é o Partido dos Trabalhadores, partido que vem desde a década de 80, lutando por nossos direitos, né? Construindo e contribuindo não só a nível federal, mas a nível estaduais e municipais. Parte das respostas, né, para reverter esse processo de crises que já existiu e dessa da saúde, vai passar pelas urnas, né? Sobretudo essas secretarias mobilizando seus quadros, as suas candidaturas, nesse caso pré-candidaturas, para avançar, disputar, entrar nesse espaço e colocar essas nossas agendas um centro de discussão, né? E é uma coisa que eu costumo falar nessa longa caminhada, que é passar a falar nesses espaços que a gente queria escutar, né? Aí eu queria saber de vocês, secretárias, vou botar no gênero feminino, tá? Desculpa, Marcioso, porque assim, hegemonicamente elas são colocadas, né? Falar deles, todos, vamos falar todas elas. Então, secretárias, o que vocês estão organizando a nível das nossas secretarias, a nível dessas disputas institucionais, linkando com essa crise, né? Entre parênteses, sabendo que tem certezas e acabou de ser aprovado no Senado o adiamento para o primeiro turno 15 de novembro, isso, e segundo turno 29 de novembro. Temos certeza, mas sabemos onde queremos chegar. Aí eu queria que vocês comentassem. Vou escolher, então? Então vou, Charles. Não, Chagas, desculpa. Tá bom. Pode ficar à vontade quanto ao gênero. Não me preocupo nem um pouquinho. Pelo contrário, acho que nós já passamos... sério, já passamos muito tempo estabelecendo que o gênero do homem, né, era masculino, sem levar em conta que a mulher existia. Então, fico muito tranquilo quanto a isso. Eu tenho sempre coisa de participar, que eu tenho que dizer... A Sandra de Jesus, acho que a Anne conhece, mandou um abraço para a Anne, está mandando um abraço aqui de Juiz de Fora, eu tenho que falar, senão me matam, e para a Janaína também. Eu estou adorando a minha Marlene, no caso, né? Adorei. Pois é. E a Aparecida Rocha fala que a gente tem que mudar tudo. O Carlos Porto, que é ex-secretário nacional de combate ao racismo do PT, também está aqui dando um salve para todos nós. Pessoal, veja bem, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, e foi um debate que a gente fez muito delicado, porque, no início, o PT tomou a decisão correta, como está tomando até hoje, de que nós tínhamos que preservar as vidas das pessoas, correto? Nós não íamos trabalhar essa questão das eleições nesse momento, a política nesse momento, que a gente ia trabalhar a vida das pessoas. Tanto é que estamos trabalhando, tanto é que foi a esquerda, e você disse isso, Petra, que foi a esquerda que colocou os principais projetos para que a gente pudesse ter R$ 1.045, para que as pessoas que recebessem o auxílio emergencial recebessem R$ 1.045, contra os R$ 200
que era oferecido pelo governo Bolsonaro. Chegamos a uma conta aí de R$600, que não é o que a gente pensava, mas também não é merreca de R$200, que praticamente não dava para nada para as pessoas. Então, nesse momento, nosso foco está voltado para isso, está voltado para a preservação das vidas das pessoas e a criação de legislação e de programas que possam segurar a onda da galera depois da pandemia. Esse é o foco principal nosso. No entanto, as eleições são uma realidade no Brasil. Elas estão colocadas. Vai haver, né? E aí, nós, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, como estamos realizando uma série de debates regionais, encontros regionais de pré-candidaturas negras. Quando começamos com isso, as pessoas me chamaram e falaram: Marcos, você está louco? Como é que vocês vão fazer um negócio desse em plena pandemia? O debate tem que ser salvar a vida das pessoas. Eu disse o seguinte, viu, Petra? Olha, eu penso que é realmente salvar a vida das pessoas. Tanto penso nisso que nós temos que estimular cada vez mais as pré-candidaturas negras, que esses companheiros e essas companheiras não só não desistam, como se coloquem como pré-candidatos, porque se nós tivéssemos no Brasil hoje, no parlamento e nos executivos, pessoas negras, quando a sua grande maioria são comprometidas com a vida dos seus, se nós tivéssemos, o Brasil não estava do jeito que está hoje. Nós não estaríamos tratando dessa pandemia. Duvido até, penso eu, nos meus sonhos, nos meus devaneios, que nós sequer chegaríamos a essa enormidade de mais de 50 mil pessoas mortas, mais de 1 milhão de infectados. Então, você trabalhar as eleições, estimular a conquista do poder dos negros e negras no Brasil, que sempre foram relegados à segunda, terceira, quarta instância da vida social, é também uma forma de combater a pandemia. É uma maneira também de você falar assim, olha, não vai acontecer isso de novo no futuro. Se nós colocarmos o maior número de pessoas negras no parlamento e nos executivos municipais, que são as eleições desse ano, eu penso que a gente tem condições de mudar um pouco a cara do Brasil. E nós estamos fazendo esses debates. Agora, no próximo dia 13 de julho, em função do que aconteceu na região norte do país, aquele número de mortes avassalador, muita gente sem na verdade, o que fazer com seus parentes, com suas famílias, nós resolvemos adiar, e da região norte vai ser o último encontro regional de pré-candidaturas negras que nós estamos fazendo, que vai ser no dia 13 de julho. Ok, Marcos, está fazendo encontro, está estimulando, mas e o PT nisso? Como é que o PT fica? Eu penso que o PT e que a esquerda brasileira não pode fechar os olhos para tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não pode fechar os olhos para essa emergência da questão racial, da necessidade efetiva de mulheres negras, de homens negros e mulheres LGBTs assumirem o poder de fato. E isso não pode mais ficar apenas na sensibilidade. Eu estava debatendo com uma companheira outro dia de Goiás, que ela falou, nós somos sensíveis. Eu falei assim, olha, as pessoas podem até ser sensíveis, mas para temas como esses nossos aqui, mulheres, LGBT e combate ao racismo, não basta apenas ser sensível, tem que ter compromisso. E o compromisso é a materialidade da sensibilidade. Então, você tem que materializar. E a materialidade disso, eu penso, que é o PT organizar-se de maneira a apoiar, inclusive financeiramente, essas candidaturas que precisam ser tratadas de forma desigual, porque são desiguais, para tentar chegar ao mínimo de igualdade. Ao mínimo de igualdade. Então, nessas eleições, nós pensamos isso e pensamos para além. Eu costumo dizer que a situação do povo negro brasileiro, onde nós estamos hoje, nós não fomos para lá sozinhos. Não fomos nós que nos colocamos nessa situação. E se não fomos nós que nos colocamos nessa situação, é importante que todo mundo, negro e não negro, nos ajude a tirar dela, a sair dela, de onde nós estamos. E assim, eu também penso que essa eleição tem que ser diferenciada, que aqueles não negros que não são candidatas, que adotem uma candidatura negra, que apoiem uma candidatura negra, que apoiem a candidatura de uma mulher negra, que apoiem a candidatura de um homem negro, que faça essa campanha, porque para ser antirracista, como diz a Angela Davis, e aí eu encerro, não basta apenas ser contra o racismo, você tem que ser efetivamente antirracista. E antirracista é na prática, nas ações, e não no discurso. Maravilha, muito obrigado, secretário. Anne Moura, com você. É muito legal, assim, quando o Márcio traz esse contexto, porque eu tenho dito internamente no PT, nas nossas organizações,
quem que a gente vai eleger, quem que o PT quer eleger. E por isso é fundamental o nosso papel, esse processo de organização. Eu quero ir um pouquinho lá atrás, nisso que você comentou, Petra, sobre os nossos governos que trouxeram, sabe, um pingo de esperança. É claro que um Brasil com exploração colonialista, achando que esse país foi descoberto quando já tinham povos indígenas aqui, de fato, donos das terras, e agora a gente tendo que lutar e cada vez mais os nossos povos indígenas morrendo. Então, quando nossos governos chegam no país, é claro que essas dimensões, a elite desse país, a gente ia criar um impacto muito grande. Eles, na verdade, eles nunca aceitaram. As conferências que nós fizemos de políticas públicas têm imagens lindas, inclusive de registro, com esse olhar que é dado para o país, que é como um todo, diverso, que precisa incluir, precisa olhar a realidade. Eu que sou do estado do Amazonas, eu digo sempre que não só no norte, mas no nordeste, a gente pôde ter acesso a políticas públicas, de fato, olhar o país como um todo, que os governos sempre ficavam voltados para o centro do país, a partir do governo Lula e Dilma. Então, é muito importante ter esse recorte do legado que foi colocado, porque senão fica parecendo que nunca teve nada. Eu fico olhando algumas pessoas querendo falar de democracia e falar de igualdade, que agora se dizem até antirracista, fazem um monte de manifesto, frente, um monte de coisa, mas quando, na verdade, tem dedo nessa eleição do próprio Bolsonaro. Então, a gente não pode perder de vista o nosso legado de construção, que foi um sopro de esperança, e que a gente incomodou muito, e por isso perseguiram a presidenta Dilma, que foi golpeada, que levou um golpe de fato, e depois prenderam o presidente Lula. A gente não pode perder de vista isso, senão fica parecendo que a luta começa daqui em diante. Não é verdade. Nós estamos resistindo já faz um tempo. E aí eu digo sempre que com a Jana eu aprendo muita coisa. A Jana trouxe, a partir da Secretaria Nacional LGBT, ela trouxe um debate que era muito difícil internamente, e é muito difícil em vários lugares ainda, sobretudo no movimento de mulheres, que é a gente assumir a pauta LGBT, de fato, no processo de organização das mulheres do PT. Então, a gente tem um projeto que é chamado Elas por Elas, e que tem uma parte específica LGBT, e isso é fruto dessa construção, que não é só do ponto de vista de apresentar uma demanda, mas de politizar e de dizer qual a importância de se construir e da gente reconhecer a pauta LGBT na luta e junto com todas as mulheres. Hoje a gente tem, com muita tranquilidade até, dentro do projeto, uma parte que é o Elas por Elas LGBT, e nessa semana do orgulho, da semana LGBT e todas as mobilizações, a gente está ocupando, né? A turma da comunicação fez uma proposta, está ocupando o Instagram, porque eu acho que é isso, a gente se ajuda dessa forma, olhando a luta uma das outras e tentando se fortalecer. É muito importante que nessas eleições a gente tem, além do LGBT, tem mulheres negras, que a gente dialoga, combate o racismo, tem mulheres jovens, tem mulheres do campo, das águas e da floresta, que é um projeto que a gente tem internamente para organizar as eleições, organizar as mulheres para disputar as eleições, porque é fundamental não só que se cumpra a cota. A gente não aceita mais que no PT tenha laranja ou pegue as mulheres só para fazer de conta. As mulheres têm condições que muitas vezes fica condicionada só organizar ato, organizar reunião, elas têm condições reais de fazer a disputa. Por isso é muito importante esse processo de organização nosso, que vem desde o ano passado, o projeto Elas por Elas, para a gente trabalhar até esse ano. Mas, assim, eu fico muito preocupada, ao mesmo tempo que a gente faz a luta, Petra, contra esse governo, com tudo isso que a gente está falando, a gente não pode perder de vista as eleições, porque é verdade que se a gente tivesse governantes comprometidos com o povo e com a vida, não seriam olhados primeiro os empresários e depois as pessoas. Se já tivéssemos governantes que tivessem algum compromisso de diminuir a desigualdade nesse país, a gente não estava na situação que a gente está. Nós temos alguns governos que estão se esforçando muito, sobretudo no Nordeste, mas o governo federal é um desastre.
e que não tem compromisso nenhum. Sem ministro da Saúde, sem nada, a crise, a história do Queiroz, que a gente não pode esquecer. Está todo mundo junto, tem milícia, tem a morte da Marielle, está tudo junto. Só é ir atrás. Nós precisamos ter ousadia e temos que cobrar para ir atrás, porque está tudo junto. E, ao mesmo tempo que a gente denuncia esse governo e que a gente faz frente à questão do fora Bolsonaro e o governo todo dele, a gente se organiza nas eleições, porque a gente não quer eleger qualquer pessoa, não. A gente quer eleger pessoas comprometidas com as nossas lutas. Eu falo isso. Eu não estou preocupada de eleger mais mulheres. Eu quero eleger mulheres que tenham um compromisso com essa luta, porque senão perde de vista. E a gente precisa ter compromisso com o povo, mais do que qualquer outra coisa. Para o PT, é muito importante a vida e a gente conseguir diminuir a desigualdade. É um sonho que parece tão longe, que a gente conseguiu tirar milhões de pessoas da miséria e agora você vê a crueldade das pessoas novamente, passando fome, não tendo condições de sobreviver. Então, para mim, e para todos nós aqui, nós estamos na tarefa, é muito difícil, sabe? Porque a gente encontra, às vezes, as pessoas querendo saber da vida dela. O que ela vai fazer? Acho que o Martins, conversando com os candidatos e candidatas, ele deve encontrar isso, essas dificuldades, a Jana também. Porque as pessoas nossas mesmo, passando dificuldade, companheiros e companheiras, a realidade é essa. Não é muito longe, não, é logo ali, perto da gente. E, ao mesmo tempo, a gente incentivando, não desistam. Então, eu quero aproveitar esse espaço e dizer para todos os companheiros que são candidatos, negros e negras, LGBT, de mulheres, de juventude, todas essas secretarias que são muito importantes para o PT, não desistam. Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho, mas nós precisamos de todos vocês, de todos e todas, para a gente mudar essa cara do parlamento, da gestão pública, com a nossa luta e com a nossa identidade. Maravilha, obrigada, secretária. Agora, a nossa secretária Janaína. Então, primeiro, agradecer a companheira Anne. Questões de saúde, ela devia estar de repouso, mas está aqui conosco. Eu não tive essa oportunidade. Quero agradecer, viu, minha companheirinha, por você estar aqui conosco. E aí focar um pouco, né? A gente acabou de confirmar que a gente tem aí o adiamento das eleições, e aí o LGBT tem dialogado o mais amplo e mais transversal possível, né? A Anne trouxe os elementos aí do projeto Elas por Elas, que engloba e inclui, de fato, nesse debate, e que as candidaturas LGBT são ouvidas nesse processo. O próprio projeto da Secretaria de Combate ao Racismo, a gente tem dialogado muito sobre as candidaturas negras LGBT, a gente tem feito isso na juventude, a gente tem feito isso na cultura, a gente está fazendo agora no sindical, a gente tem buscado dialogar de forma longe, porque o LGBT é um conjunto de vários temas, de debate, de intersecção. Nem todo LGBT milita só para a pauta de direitos humanos, o LGBT ele pode estar em outras pautas, é importante a gente transversalizar esse tema. E o projeto Nossas Cores tem como objetivo fortalecer essas candidaturas, né? A gente tem estimulado as candidaturas a ter mais candidaturas LGBT esse ano, não só para a disputa eleitoral, mas para o posicionamento político, né? Nós estamos falando de levar uma pauta, de trazer esse olhar do direito à cidade, do acesso à cidade, debate no campo da educação, o modelo de cidade que nós buscamos, etc. A gente tem buscado candidaturas para elencar e trazer esse olhar a partir do que o PT tem de melhor, que é o modo petista de governar, com o recorte da diversidade, com o recorte bem colorido, mas o objetivo aí das nossas cores, do projeto Nossas Cores, é justamente para, além de fortalecer, estimular, dar condições. A gente veio aí de uma bateria que terminou agora mês passado, de formação de pré-candidaturas LGBT. A gente já tem aí uma nova formação para o mês de julho. A partir de sábado, a gente começa a formação dos nossos secretários e secretárias estaduais, LGBT do PT e municipais, porque nós também temos secretaria. A gente quer, inclusive, qualificar o corpo das estruturas das secretarias para que a nossa turma esteja preparada para auxiliar as candidaturas, para nortear com informações, para se organizar também nos seus estados, né? E por se tratar de uma eleição municipal, você tem GTS estaduais, você tem GTS municipais, então que é importante uma participação fortalecida, para além de uma participação direta na inserção dos programas de governo, e, óbvio,
né, também a disputa do fundo eleitoral. Né, como qualquer outro segmento faz, é importante também a gente estar se organizando para fazer esse debate e também disputar por esses espaços estruturais que o sistema heteronormativo insiste aí em nos colocar. Acho que é importante colocar também aqui, gente, é o que a gente tem, pelo menos a Secretaria LGBT tem feito, e aí o das mulheres foi muito legal, porque isso nos deu espaço para ocupar essa semana, que é a Semana do Orgulho LGBT, ocupando os espaços da Secretaria no Facebook, no Instagram, na página da Secretaria, trazendo vários temas, ajudando em vários outros debates que cabem a nós LGBTs para apropriação de outros setores, de outros segmentos, de outras organizações, mas a gente também tem ocupado muito desses outros espaços. E é o que a gente, inclusive, tem orientado as secretarias estaduais para que ocupem as TVPTs estaduais, para que a gente dê voz também para esses companheiros e companheiras trazerem uma análise política, apresentar o modo de governar, construir uma nova forma de pensar um programa de governo a partir do nosso olhar, e dizer que quando a gente ocupa esse espaço, a gente não ocupa esse espaço esperando que seja as mulheres, né, os homens e mulheres negras, a população LGBT que vem nos assistir. A gente quer dialogar com os mais amplos setores que, tradicionalmente, se dizem aliados políticos, estão conosco na parceria, mas que a gente acha que é importante que escutem esse debate, que se apropriem, que também ajude a fortalecer nessa luta. E ajudar a fortalecer na luta é fazer isso, né? Abrir os seus espaços para que outros setores ocupem, para que outras vozes sejam ouvidas, para que outra forma de construção política também seja apresentada, para além de um mero discurso político. Eu estava observando alguns comentários aqui, não posso deixar de responder. Eu quero dizer para essas pessoas que, de forma maldosa, vem a nossa página, somos o partido que tirou milhões de pessoas, sabe, do mapa da fome. Nós somos um governo que incluiu o debate da pauta das mulheres, da população LGBT, dos idosos, das pessoas com deficiência, sabe? Nós somos um governo em que os ministérios abriram para dialogar, para ter uma participação social, a sociedade discutindo com o governo, a política para ser executada. Nós somos um governo, sabe, que gerou renda, que gerou emprego. Nós somos um governo que gerou aí Minha Casa Minha Vida, ProUni, sabe? Nós temos tanto para apresentar e o PT provou, sabe, que sabe governar para a população brasileira, né? Houve um desvio de caminho, a gente aí tem os setores conservadores inseridos hoje na base das mentiras ou da potoca, como o meu Estado fala, e dizer que a gente tem um legado. A gente tem um legado e o povo está sentindo a falta desse legado, está sentindo o que é ver um governo nefasto, né, que bate bandeira, bate cabeça, sabe, que arreia as calças para bater continência ali para os americanos, para bater continência para empresário, e que não liga para o povo brasileiro, não liga para quem está morrendo na fome. Então, vocês podem falar, o povo sabe a verdade, está sentindo falta, e essa é a resposta que nós temos que dar agora nas urnas em 2020. Ter mais representantes do povo para falar com o povo e para lutar com o povo. Maravilha. Eu acho que o que vocês estão trazendo para a galera também se tocar, né, se referenciar, é um projeto de libertação, né? A gente está querendo dizer aqui que a gente quer avançar, né, para além do que o nosso partido contribuiu até hoje, e colocando não só a nível de representatividade, mas colocando as pessoas que mais sofrem nesse país, sejam na crise da Covid ou antes, nas crises existiam, né? Pensar nesses corpos, que são corpos políticos, adentrando nesses espaços que constroem, formulam e propõem e constrói políticas públicas é fundamental. E as eleições esse ano vão ser municipais, né, onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, né, as pessoas, bem como a Anny falou, não tem como dissociar, as pessoas pagam ônibus na sua cidade, as pessoas pagam taxas de luz, as pessoas têm acesso ou não à água potável, a esgoto em sua cidade, as pessoas andam a pé ou não, porque não tem condição de pagar um ônibus, as pessoas trabalham ou não na cidade, e quando a gente vai ver, está tudo conectado com essas disputas e com essas narrativas que nós estamos falando. E aí eu fico muito feliz por ter secretários e secretárias tão capazes, não, porque esse debate capacitivo é meu né? Mas assim, do ponto de vista de conectados, né, e totalmente
alinhados do que o que está para fora do nosso partido tem falado e propondo e esperado de nós, que isso eu acho fundamental, né? Escutar essas vozes oitivas, esses processos de renovações que estão acontecendo, novas formas de disputar, novas candidaturas, tem a ver muito com esses trabalhos. E aí, só para outro parêntese, esse ano também vai ser as eleições mais virtualizadas da nossa história. A gente achou que 2018 já era, e a gente tomou um WO, foi tipo a Alemanha 7-1, foi meio assim. Esse ano vai ser mais virtualizado ainda, e a gente precisa se preparar, se estruturar, para a gente não repetir o que foi aquele placar, enfim, triste que foi, para, de forma geral, as derrotas que nós sofremos por todo o Brasil. Temos algumas vitórias pontuais, né? O STF, de alguma forma, tem avançado nesse debate, sobretudo nos julgamentos das fake news, mas sabemos que essas estruturas envolvem máquinas, dinheiro, capital, é um projeto, né, internacional que atravessou o Atlântico, foi gestado lá nos Estados Unidos, foi gestado aqui, e essas tecnologias estão vindo de volta, e não esperemos que a gente vai combater essas mesmas práticas como elas aconteceram há 5, enfim. Se a gente pegar as experiências dos fake news de 2016, sabemos que foi muito diferente de 2018, e 2020 também vai ser, né? E, portanto, a gente se prepare para esse contexto também. Estamos chegando, né, ao final, uma horinha passou rápido, né? Quando a gente conversa, o tempo voa. Eu queria agradecer o convite da TVPT, nosso querido Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, pelo convite. A Ruth Vencerão já esteve aqui? Não sei. Acho que não, né? Eu sou a primeira drag queen aqui na TVPT, é isso? Um momento histórico, nunca antes na história da TVPT, como diria nosso presidente, uma drag queen mediando. Espero ser convidado de novo para aqui falar enquanto pré-candidata, que também sou candidata aqui na minha cidade, Salvador. Mas eu queria que vocês, secretários e secretárias, dessem considerações finais, e a gente fechasse esse nosso papo e continuasse nossos trabalhos também. E aí eu vou escolher, né, para manter o clima, nosso querido do secretário de combate ao racismo. Por favor, suas considerações finais. Agora com o microfone ligado. Enfim, eu queria agradecer, e Janaína, a Virgínia Miranda de Souza está mandando um beijo para você. O Júnior Pinheiro, não sei quem é, enfim, você conhece. O Júnior Pinheiro, que mandou beijo só para a Anne no início, agora mandou para a Petra também, e para mim mandou abraço, tá bom, não tem problema. A Marilda Simeão, minha companheira do movimento aqui, do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais, também aqui com a gente. Eu queria só agradecer, na verdade, agradecer a Janaína, essa nossa guerreira. Eu vou contar algo para vocês aqui, publicamente, que fique só com vocês não contam para ninguém. Eu me espelho muito na Janaína. Tem dia que eu fico calado. Quando eu fico calado, é porque a Janaína já mandou a letra, entendeu? E às vezes a gente fica ali fazendo esse meio de campo. Quando ela manda a letra, eu fico quieto. Quando eu mando a letra, ela pega. Porque o bicho pega. O negócio é complicado, porque essa é a nossa existência, né? Eu costumo dizer que a gente se descobrir negro no Brasil é um processo muito difícil e muito doloroso. Mas depois que a gente descobre, se manter negro e lutar pela negritude é um prazer. E aí a gente luta em qualquer espaço que tiver. É por isso que eu penso, as pessoas ainda nos reclamam e falam isso que você disse aí, Petra, mas o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais conseguiu fazer pela população negra em toda a história do Brasil. Em apenas uma década de governos do PT, nós colocamos 268 pessoas a mais nas universidades públicas. Isso só um dado. Isso sem contar que aí eu acho que foi o ápice da loucura da Casa Grande, que explodiu a loucura da Casa Grande, foi quando, no governo do PT, nós fizemos com que as trabalhadoras domésticas tivessem o mesmo direito trabalhista de que outras categorias. Aí a galera não aguentou. E aí essa raiva contida, né, que estava contida, virou a raiva incontida. Mas nós estamos aí e vamos enfrentar. Essa juventude toda que está saindo na rua, o basta ao racismo, fora Bolsonaro, vai continuar. Infelizmente, a Anne colocou inicialmente que muita gente que está saindo nas ruas são pessoas que não deveriam estar saindo. Mas eu ouvi algo outro dia, numa reunião nossa, que eu repito aqui. Os que estão saindo às ruas
é que foram marcados para morrer e estão saindo às ruas para sobreviver. Janaína, muito obrigado. Petra, obrigado. Anne, obrigado aí pela nossa parceria. Um grande abraço. Abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado, secretária. Agora, Janaína. Janaína, eu falei no mudo agora, foi? Não. Não. É que é ao vivo. Janaína, é você agora. As considerações finais. Então, primeiro, Petra, você é a primeira, e volto a reafirmar a ideia da gente ocupar esses espaços da TVPT, esses outros espaços, é para demarcar esse debate em outros lugares, não é para dialogar, não queremos fazer o diálogo só, a Secretaria de Mulheres não quer só dialogar com as mulheres que estão organizadas na Secretaria, combate ao racismo não quer só dialogar com os negros e negras que estão na Secretaria, e nós, LGBT, não queremos dialogar só com quem está organizado, nós queremos debater com todos e todos. Ocupar esse espaço é importante para que as outras pessoas que estão inseridas em outro debate nos ouçam, saibam que debate a gente está fazendo e qual é a luta que nós defendemos. E não tinha melhor mediação e essa simbologia de trazer que não fosse te convidar por toda a história. Petra tem uma grande atuação maravilhosa na Bahia, mas é também na mídia ninja, traz várias, no canal dela traz vários convidados e convidadas nacionais, regionais, sabe, muito importante, com várias temáticas, com vários temas. Eu fico, às vezes, encantada com o nível de debate que a Petra promove, tá, Petra Peron? Então, muito obrigada. Eu quero agradecer aí meu parceiro, companheiro, Márcio Chagas, nosso secretário de combate ao racismo aí, que é isso, são os bate-bolas da vida e da resistência e da luta, mas eu quero aqui fazer um agradecimento muito, muito carinhoso, uma parceira irmã, que é a companheira Anne Carolina, não é só porque a gente é secretária, a nossa história de vida veio muito antes disso, e eu sei que ela precisava de repouso médico, essa era a orientação, ela resolveu parar, ela estava de repouso, mas o compromisso dela para estar aqui conosco para esse momento foi importantíssimo. E ela veio, ela falou, olha, não, eu tomei um susto, inclusive, de saber que ela precisava ficar de repouso, mas que vinha, ela veio. Então, eu quero te agradecer, Anne, porque você sempre põe todos os compromissos acima, às vezes, inclusive, das tuas próprias necessidades. Então, eu quero te agradecer essa parceria nossa, que é magnífica, essa parceria enquanto secretária de mulheres, porque a tua equipe, o coletivo de mulheres, a tua equipe, sabe, as secretárias estaduais de mulheres do país todo estão compartilhando o nosso material, estão debatendo sobre o assunto, estão somando a semana, e a gente precisa dessa luta, dessa ocupação mesmo. E aí dizer para os nossos companheiros e companheiras que nos acompanharam, muito, 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 muito obrigada. E aí eu quero agradecer vocês todos e todas que nos assistiram aqui, na pessoa aí da companheira Sandra, da Érica e do companheiro Henrique, que eu estava vendo aqui que estavam animadíssimos aqui, respondendo, inclusive. E dizer, gente, continuem, vamos continuar resistindo a esse sistema, vamos fazer o nosso Fora Bolsonaro essa semana, que é importante, somar os movimentos sociais aí, tem ato organizado para a Semana do Orgulho, tem um webinário, tem cultura, sabe? Tem aí os mapeamentos na cidade que vai ocorrer no sábado à noite, aí nessa grande campanha, sabe? Vamos nos somar, assinar todos os documentos de impeachment do Fora Bolsonaro e Fora Mourão, porque no LGBT a gente defende fora dos dois, porque a gente entende que não serve tirar um e deixar o outro, então a gente acredita que está na hora do país mudar de forma completa e que a gente precisa varrer esses ratos que estão hoje ocupando, que adoram uma laranjeira, e milicianos. Então acho que é importante a gente, já que demarcar de que lado a gente está do lado do povo brasileiro, a gente está do lado de um projeto que é inclusivo, a gente está do lado do projeto que defende direitos humanos, que defende vida, que acredita na luta e continua e continuará resistindo a todos esses males que hoje existem. Resistiremos, fora Bolsonaro. Muito obrigada a vocês três aqui por esse momento, viu? E agora a nossa amada secretária Anne, agradecer, inclusive, e já de antemão te desejar boa recuperação. Com você. Não, obrigada, gente. Eu não mandei beijo para ninguém. O Marte falou um monte de gente aí. Gente, um beijo
Um beijo para vocês. Todo mundo acompanha todas as lives, é ótimo. Um beijo para todo mundo. Eu acho que é muito legal esse carinho que a gente recebe toda vez que faz atividade da TVPT ou nas lives. A gente tem feito muito aqui. Nós três aqui, a gente tem feito muitas lives com os estados, conversando, ocupando esse espaço. Só quero falar algumas coisas assim de ressignificar esse momento. Acho que tem muita coisa da relação com o Estado, da importância do SUS, tão precário que é, mas se não fosse, mais pessoas teriam morrido. A relação com a questão ambiental. Vamos fazer desse momento, que é uma crise também, um processo de reflexão sobre as nossas práticas. Aquelas pessoas que não compreendem o que é ser antirracista, procurem saber. Aquelas pessoas que não compreendem o que é LGBTfobia, procurem saber. Aquelas pessoas que são machistas, os homens, a masculinidade, o machismo estrutural na nossa sociedade, assim como o racismo também, vão desconstruir. Acho que essa é uma oportunidade também para a gente rever muita coisa que ao longo de décadas a gente vem sendo massacrados e precisa mudar. Então, eu quero agradecer muito, Jeane, você sabe que você pode contar comigo sempre. Eu estou bem, está tudo certo, mas, de fato, eu vou precisar descansar. Petra, você não sabe o tamanho do significado que é ter você aqui. No primeiro evento que eu fui da Jana LBT, um monte LGBT inteiro dentro da sede do PT, eu chorei, eu fiquei, nossa, muito emocionada, porque é esse partido que a gente quer pessoas, a gente quer ver essa cara que é a realidade. A maioria da população é a população negra, negros e negras, a maioria são mulheres e tem uma população muito forte, aguerrida, cara, que não arredou o pé, lutando não só denunciando o golpe, como na defesa do presidente Lula, a população LGBT firme, que não tem medo, sabe, de assumir vários bandeirões. Então, essas nossas lutas, elas, na verdade, elas se fortalecem uma nas outras, assim. Então, para nós é uma honra imensa, para mim é uma honra imensa ter você aqui. Espero que a gente ocupe mais ainda esse espaço da TVPT. E muito obrigada a todos e todas que acompanharam até agora com a gente aqui. Fiquem firmes, fiquem bem, se cuidem, se protejam, máscara, se puder álcool em gel, se não puder, lava a mão, mas se cuidem porque a gente precisa estar muito bem. E fora Bolsonaro, fora Mourão e o governo dele, todos juntos. Maravilha, agradecer a todos e todas aqui presentes e também feliz São João, né? Tô vendo fogos aqui, já tá São João. Tá diferente, estamos em casa, um São João dentro de casa, como a gente fala no Nordeste, mas é isso. Beijo, sigamos na luta, tá ok? Qualquer coisa, vamos se falando. Tchau, tchau. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Fora.